Então vamos lá, estamos aqui agora com o Maurício Schilla e vai ser o nosso primeiro entrevistado do Café de São José. E esse café é muito interessante porque é com a fé. Quem caminha com a fé. E essa fé que nós vamos agora espelhar, que é a fé de São José. Esse homem virtuoso, mas também não foi só a virtudes. Foi pedrada ali também. E trazer a vida, Maurício, desse homem, do dia a dia, dessa vida ordinária. Posso até assemelhar um pouco assim com José Maria Escrivá. Com essa clareza, mas da simplicidade que é, sim, viver ordinariamente seu trabalho, sua família, suas finanças e o mais importante de tudo, não deixar a fé de lado. Quem é o Maurício Schilla? Para nós começar agora. O que você faz? Quem é o Maurício Schilla que vai dar as coordenadas para nós nessa arrancada do Café de São José? Legal. Muito obrigado, então, Moisés, pessoal. O Maurício é casado com a Eliane há 33 anos, então é uma caminhada grande, né? Temos 2 filhas, a Stephanie e a Natalie, ambas um presente de Deus em nossa vida, pela questão de filhos e também pela questão da caminhada, do que, né, nos proporcionaram ao longo desses anos. Atualmente eu estou trabalhando como consultoria de pequenas, médias e grandes empresas. Legal. E isso, de uma forma ou de outra, me faz buscar algumas opções para que eu possa, através do que eu tive de conhecimento, de aprendizado, né, transmitir isso para as pessoas que, porventura, queiram, né, que eu exerça esse trabalho, que eu faça essa atividade e ajude, né, a performance, ajude a resultados, ajude, né, e também, claro, não deixando de lado sempre a questão, né, da espiritualidade, né, do ser católico, né? Então, sempre o pessoal acaba perguntando, mas aí, né, você trabalha? Então, trabalho também, né? Participo da igreja, presente lá na Santa Rita, tem uma galera grande comigo lá, que é a minha responsabilidade também, né? Então, o pessoal da mata, então, dentro dos acampamentos, então, também, mas acho que a gente vai estar falando disso ao longo do bate-papo aqui do café, e, né, a gente vai explorando isso com mais detalhes. Sim, e é interessante porque é justamente isso. Muitas pessoas, né, e eu me coloco nesse lugar, né? O que é servir a Deus e estar no mundo? É um ótimo questionamento, né? Você tem, na verdade, um grande desafio, né? Um grande desafio de você estar fazendo com que tudo aquilo que você tem, que o mundo te oferece hoje, as facilidades, mas também as dificuldades, que você possa enfrentá-las de uma maneira cristã, de uma maneira católica. E para mim eu entendo que é o grande desafio hoje, né, do homem, né, do provedor da casa, que você possa realmente ter, né, a tua espiritualidade, ter a tua virilidade, a tua hombridade, né, o provedor da casa, tudo isso pautado e respaldado dentro, né, dentro da fé, dentro da igreja, dentro da oração. Eu posso dizer tranquilamente, Moisés, que uma coisa está totalmente ligada à outra. Né? Então, assim, o mundo te oferece várias facilidades, né, várias dificuldades. E se você não tiver com uma caminhada sólida, não tiver com uma caminhada pautada em Deus, uma caminhada em que tenha um objetivo, né, e esse objetivo é estarmos amanhã, né, junto de Deus, junto, né, buscando a nossa santidade enquanto homem, enquanto provedor, enquanto marido, eu entendo que isso vai cair por terra, você vai ter dificuldades, não que a gente não tenha, mas isso eu posso dizer que elas serão maiores, as dificuldades são mais pesadas, né? Então, né, a palavra já diz, né, que Jesus não vai te dar a cruz que você não possa carregar. Então, mesmo Jesus me dando a cruz que eu posso carregar, se eu não estiver, né, junto dele, se eu não estiver na caminhada, na oração, né, sendo um homem de fé, perseverante, eu talvez não estaria aqui hoje tendo essa oportunidade de fazer esse bate-papo com você. Massa, legal. E, gente, já falo para você assim, ó, pega o caderno,
pega a caneta e vai anotando para não deixar essas coisinhas passar, porque tem coisa que vai ser falado aqui, vai ser perguntado, que tudo bem, vai estar gravado, mas tem coisa que vai falar só diretamente pro teu coração, pro momento que você está vivendo. Só não deixa esse momento passar. E é interessante que o Maurício falou assim, porque ele é o bendito fruto lá. É isso aí. Maurício, assim, tendo em vista que, né, é a tua família, esse é o teu presente de Deus, foi assim que Deus agraciou a tua casa, né, com as filhas, através da Eliane, né, do ato matrimonial que vocês tiveram, que vocês têm, né? Maurício, como é viver hoje a tua família diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo em 2025? Que pai é esse que você se transformou? Porque uma coisa foi vindo do teu pai. Outra coisa não tem nada a ver com teu pai e você teve que se tornar esse homem hoje. E como que você atribui esse cara hoje que se torna pai? O que você percebe que mudou da geração passada para você hoje? Porque você é um cara assim que é de 0 a 100 em 2 segundos. Acelerado. Né? Acelerado. Mas eu acho que o primeiro ponto é claro que a gente não pode perder os vínculos com a história, né? Lembrando de onde a gente vem, né? Eu vim de uma família humilde, né? Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe professora. Então, desde muito pequeno, a vida sempre foi uma dificuldade. E claro, né, meus pais do interior, sempre mantendo essa questão de fé muito latente dentro da família, né? Latente que eu digo assim, né? De participar os domingos na missa, né? De não deixar de rezar, né? Da capelinha estar passando na nossa casa também, fazer as orações com a capelinha. Então, apesar do meu pai não estar, né, presente o tempo todo, né, os poucos momentos que ele estava, ele realmente fazia o papel de pai, de presença, não só masculina, mas também de orientação. E aí, claro, né, naquela época era um pouco mais, né, a vida, né, era a cobrança um pouco mais dura, né, então não tinha, né, mimimi, era, né, fez, não fez, né, a cinta comeu, couro come. Então, e aí, claro, né, como eu falei, a mãe, né, pela questão educacional, professora, então a gente teve, claro, um privilégio, né, de ter essa questão da mãe, né, nos conduzindo para os estudos, nos instigando e nos desafiando a sempre buscar algo a mais. E isso, de uma forma ou de outra, me formou, me deu uma base, né, para que eu pudesse construir a minha caminhada, os meus passos. Mas é claro que a gente tem, né, durante o percurso, alguns desvios. E nesse contexto, em algum momento, eu me afastei da igreja, me afastei, né, da caminhada, né, do que meu pai e minha mãe me proporcionaram, né, porque eu pensava muito na questão financeira, na questão de prosperidade, na questão de resultados, né? Então, aquele negócio de, apesar de ser jovem, de buscar minha independência financeira, de buscar o meu crescimento, né, minhas coisas, e nesse contexto deixei um pouco da questão, né, oração, igreja, um pouco de lado. E aí que entra a questão realmente, né, que Deus sempre escreve, né, certo por linhas tortas, né? Então, e ele aos poucos, né, do jeitinho dele, foi me mostrando e me moldando, né, de como é que poderia ser essa caminhada se eu estivesse ao lado dele. E aí exemplifico, né, porque nesse contexto todo, eu conheci minha esposa, casamos, etc., e por uma dificuldade da Eliane com a questão do pai dela, de doença, né, ela começou a ser mais intensa nas orações, na igreja e tudo mais. E aí, num certo momento, ela, né, fomos convidados, no caso ela foi convidada e me chamou também para a gente ir lá para a Copiosa Redenção, que era um momento que eles faziam no final de semana lá de um retiro, de oração, de cura, libertação, né? Claro que no primeiro momento, né, a reação masculina, a reação do homem racional, Nossa. o que é, né? Sim. É aquele negócio, cara, isso é coisa de doido, isso não existe, né, e tal. Mas beleza, né? Como uma pessoa que, né, sempre está querendo entender o que é o novo, né? Fui junto com ela lá, mas, né, é que nem
a história fala, né? Você vai, mas você vai contrariado. Então eu fui lá, né? Nesse momento lá de retiro, de oração e tudo mais, mas fiquei que nem um dois de paus lá, né? Cara fechada, braço cruzado, pessoal cantando, não sei o quê, eu parecia um dois de paus, né? E aí, né? Foi esse primeiro, passou-se um tempo, foi-se um segundo, e aí no terceiro, né? Retiro, no terceiro encontro, que era proporcionado pelos irmãos da Copiose, né? Chácara Padre Wilton, a quem nós temos um agradecimento muito grande, né, que nos ajudaram, nos proporcionaram essa caminhada, eu comecei a entender um pouquinho mais, ou ser tocado, né, no sentido de, pô, né, Deus, de certo, pensou assim, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse cara lá, porque senão não vai adiantar, né. E aí, a gente, no caso, né, eu, né, fui tocado através da minha filha mais velha, Stephanie, que teve um acampamento, ou foi o primeiro acampamento do Sagrada Família, o primeiro acampa sagrada, e ela foi convocada, foi convidada porque ela estava dentro do Sagrado estudando. E nessa época, o irmão, né, que estava à frente disso era o irmão Gustavo, atualmente Padre Gustavo, né, uma pessoa sensacional também, né, de uma unção muito grande. Sim. E nesse contexto, né, e aí acelerando um pouquinho mais, nesse contexto ela fez o primeiro Acampa Sagrada, a gente começou a interagir muito mais com a comunidade, começou a participar muito mais, comecei a estar muito mais presente, e isso foi de uma forma de outra me quebrantando, né, me transformando, né, tirando aquele coração de pedra, aquele coração peludo, num coração, né, mais carne, num coração mais de entendimento, mais de discernimento. E a gente começou a contribuir, a participar. Contribuir, que eu digo, é estar presente, né, de servir, de auxiliar, né, os irmãos irem lá em casa, né, almoçar, jantar, passar um final de semana. E isso foi nos fortificando e solidificando na caminhada, não só enquanto família, mas também enquanto, né, oração, enquanto discernimento, enquanto entendimento, aprofundamento do próprio católico, né, entendendo o que era o católico, como é que ele, né, deveria ou deveria estar participando, né? E nesse contexto, né, para resumir, acabamos estando dentro da comunidade, interagindo, servindo, participando, e aí vai para Encontro Dois Corações, e aí vai para, né, acampamentos. Aí fizemos o primeiro acampamento de Ponta Grossa, e aí serve, e aí mata, e a minha esposa na intercessão, a mais velha na intercessão também, a Stephanie. Então, quer dizer, Deus, né, na sua simplicidade e na sua infinita misericórdia, né, me moldou, foi me moldando ao longo do tempo, né, no sentido de que ele entendeu que eu deveria ter um caminho diferente, um caminho que pudesse fazer com que transformasse aquele homem, né, racional, aquele homem que só tinha um pensamento de resultado, de crescimento, né? Não que esteja errado, mas sim, né, a gente, enquanto homem, enquanto provedor, tem que pensar no bem-estar, né, da família e nosso, mas de uma forma ou outra não podemos esquecer, né, ou deixar entender que Deus é algo à parte, que a igreja é algo à parte. Pelo contrário, elas caminham muito junto, né, e se a gente fosse, digamos assim, elencar, primeiro Deus e a igreja, aí depois a família, aí depois o financeiro. Então, você tem uma escala de valores que algumas pessoas demoram para entender, demoram para compreender. E que quanto mais cedo você entender, quanto mais cedo você compreender, com certeza, né, a tua vida, não só espiritual, mas a tua vida financeira, vai ter resultados significativos. Então, dá para entender que a fé, gente, ela é o caminho para tudo, né? Porque, pelo que deu a entender, hoje, assim, dentro da vista tua como homem, qual é o maior valor que você traz da tua base, pai e mãe? O maior valor que eu tenho dos meus pais é oração. É exatamente esse, né? Ou seja, apesar das dificuldades, né? Passamos por inúmeras dificuldades e apesar das dificuldades, né? Meu pai nunca, né, abriu mão, né, de estar na missa aos domingos, né? A minha mãe, né? Quando a capelinha ia lá em casa também nunca deixou de
né? Nunca a gente deixou de rezar, né? E claro, enquanto criança, você, né, ou enquanto adolescente, a cabeça Sim. não é rezar, mas sim, né, sair um pouco desse contexto. Então, assim, claro, né, a oração pautada num caminho de coerência de vida, né, de coerência no sentido de o homem da casa, né, provedor, meu pai sempre preocupado com, né, prover a casa, com ter, né, do bom e do melhor para os filhos, em algum momento abrindo mão de algumas coisas para nós, né. Meu pai teve o primeiro grau, nem isso, né, então, mas ele fez questão de que a gente, né, fosse estudar, de que a gente, né, tivesse um caminho de estudar em colégio, né? A gente fez o primeiro grau em escola estadual, que naquela época a escola estadual era valorizada e tinha Sim. tinha uma importância, uma relevância. E em um segundo momento, né, escola particular, né? Então, assim, eu e meus irmãos estudando escola particular, a preocupação da mãe em que os estudos fossem, né, da melhor forma possível. Então, assim, eu entendo que essa junção, né, entre oração, Deus, coerência de vida, caminhada, ela faz sentido a partir do momento que você entenda isso, que elas são complementares. E quando você entende que essa complementaridade vai te ajudar, vai te colocar num patamar diferente, né? Claro que é difícil, né, no primeiro momento, né, porque né, o homem racional ele está preocupado muito mais com a questão, né, da providência, né, Sim. do prover, do ter, né, do que a espiritualidade, do que a oração, né, e no início não é fácil, porque, né, da onde que uma oração que eu rezava vai me ajudar, da onde que a oração, né, o dobrar o joelho vai fazer alguma coisa, né, o que vale é o meu trabalho, o meu suor e botar o pão nosso de cada dia na mesa. Mas o pão nosso de cada dia vai estar na mesa a partir do momento que você sim dobra o joelho, a partir do momento que você sim realmente dedique, né, um tempo do seu dia, da sua vida para Deus, né, porque a gente tem hoje um dever humano para com Deus, né, o dom da vida. Né? Sim. Eu tenho o hábito de atualmente levantar, a primeira coisa que eu faço, né, ao acordar, é já dizer, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por eu poder acordar, por eu poder estar aqui, né, te agradecendo e dizendo muito obrigado. E daí olhar ao meu lado a minha esposa, que está ali, também no café da manhã poder ver minhas filhas. Então, o dom da vida, para mim, é a maior graça que existe, porque a partir do dom da vida, a gente começa a desenvolver o restante. Né? Ou seja, se eu tenho o dom da vida, se eu tenho saúde, se eu tenho inteligência que Deus me deu, está me concedendo, as outras coisas vêm por consequência. Né? Ou seja, aí claro que é a nossa humanidade em ter o discernimento, em ter a sabedoria, em ter, né, a escolha daquilo que você vai querer para a sua vida, para a sua caminhada. Então, eu entendo que nesse contexto todo, elas são complementares e essa complementaridade realmente ela exalta e enaltece, né, o homem, a família, que permanece, né, Sim. vinculado e unido a Deus desde o primeiro respirada do dia. Né? Do dia. Maurício, hoje você está com quantos anos? Pô, tem que falar isso aqui? Tem que Tá louco? falar isso. Tô com 56. 56 anos. Eu estou falando porque tem muita gente que vai estar assistindo e às vezes as pessoas acham que isso aqui como posso dizer, só acontece lá num tal lugar que, né, não vou nem citar nome, mas aqui em casa não acontece. Porque as vidas elas se assemelham e eu posso entender que as dores que você quando diz ali, posso trazer ela para o lugar que é o deserto, Pode. que é a aridez que a gente passa, Uhum. né? E quais eram as dificuldades quando você falou que você passou lá na infância? Eu posso dizer que assim, a primeira dificuldade é a ausência do pai, né? O pai, como eu falei, era motorista de caminhão, o pai estava ausente. Então, né, a todo momento a gente foi assim, cuidado, conduzido pela mãe, né, que fez o papel de pai e mãe. Né? Então, claro que a presença do pai é importante, né? O homem, a masculinidade e tal. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente a questão da vida financeira. Né? Então, uma vida mais regrada, né? Ou seja, a gente tinha as coisas dentro de casa, mas eram coisas mais limitadas. Né? Então, não era
não se esbanjava, né? Mas e também não se sobrava. Então era limitadinho, né? Então só para você ter uma ideia, né? A minha maior alegria, né, na adolescência era justamente que eu tinha o desafio de estar estudando, né? E que se ao final do ano eu tivesse passado por média, eu ia ganhar, né? Uma bola, né? A famosa bola de capotão, número 5, né? A famosa bola, e um quichute. Então, cara, Nossa. é a maior felicidade da face da terra, chegar no final do ano, poder, né? Passar por média, né? Ver o esforço e tudo mais, e ser premiado, né? Com uma bola de capotão, com um quichute. Então, quer dizer, então, assim, era um prêmio que para mim era muito valoroso, mas de uma forma ou de outra também era um pouco limitado, né? Então, assim, vamos ter uma bicicleta, então, putz, né? Os primos, os amigos, então ganhavam bicicleta, ganhavam coisas melhores e eu estava, né? Mas não é demérito, pelo contrário, né? Eu entendo, né? Essa questão porque era o que, né? Digamos assim, meu pai, com todo o esforço dele, minha mãe, com todo o esforço dela, faziam e nos deram, nos proporcionaram, né, enquanto família, enquanto filhos. Aí depois vem, né, a adolescência, ou seja, a juventude, onde realmente, né, pô, você quer um carro, você quer uma moto, cara, não dá, né, é limitado. Então, né, comecei a trabalhar desde muito cedo, então com 17, 18 anos, né, eu já fui buscar a minha independência financeira, né, e para que realmente eu pudesse construir alguma coisa, como falei no início, de querer ter, né, de querer buscar. Então, começar a trabalhar cedo, começar a buscar a minha independência e nesse processo fazer a famosa, digamos assim, o desvincular, né, o desmamar do pai e da mãe, né? Não tinha mesada, não tinha nada disso, pelo contrário, né? Tinha sim uma orientação de, pô, trabalhe, estude, seja uma pessoa, né, um homem coerente, uma pessoa correta e que as coisas vão vir, né, por consequência. E realmente, né, a partir do momento que estávamos, né, eu estava trabalhando, né, caminhando, estudando e tudo mais, as coisas começaram, claro, dentro das dificuldades. Então, o primeiro emprego não foi fácil, aí a mudança, então todo esse processo interno, né, de juventude, adolescência e tudo mais, né, eu entendo que foi um caminho dificultoso, porque para nós naquela época era uma coisa mais limitada, né? Sim. Ali quando você fala, né, que você viveu as dores e viveu a dor financeira, viveu a ausência, mas eu falo assim que dentro dos treinamentos que a gente faz, a tua maior dor, ela também se torna o teu maior troféu, porque é através dela que você vai aprender, que você vai crescer, você vai achar meios para que aquilo não volte a acontecer. Hoje você está fazendo assessoria, então você vai direto na fonte do dinheiro dos caras e veja só, se tornou uma ferramenta. E como é que você atribui hoje essa dor do passado a essa pessoa que você se torna, né, fazendo da dor das outras pessoas agora, vamos dizer assim, essa dor que virou uma ferramenta de trabalho que hoje traz luz para as empresas, para as pessoas, para a vida financeira. E acredito que tem muita gente que está assistindo aqui que está se lascando com a situação financeira. E como é que você consegue trazer hoje, Maurício, a parte financeira, dinheiro mesmo, sem perder os valores cristãos, católico, dentro dessa vertente que, claro, o dinheiro, você não coloca o coração no dinheiro, mas você tem o dinheiro como uma ferramenta lá para você, né, fazer o que precisa ser feito, mas sem perder esse valor, sabe, da fé. Como é que você atribui tudo isso? O que você teria, assim, de ferramenta de bate-pronto, assim, na prática, para quem vai estar assistindo, que já possa colocar na prática hoje, assim, o que você traz, assim, com isso, com essa parte da financeira, assim, do financeiro? Eu acho que a primeira coisa né, sempre como eu falo, tá pautado na palavra, né? A palavra já diz, né, que você tem que, né, você não pode amar a dois senhores, né? A Deus e ao dinheiro. Então, é uma coisa ou outra. Então, como eu já falei, primeiro Deus, aí família e depois o financeiro. E entendo que nessa ordem você consegue realmente ter o seu sucesso, a sua vida mais regrada. Mas acho que o primeiro critério e o básico de tudo é o seguinte, né? Você tem que
gastar menos do que você ganha, né? É regra básica Já é uma ponta. de matemática, de contabilidade, ou seja, né? Entender que o que eu ganho, né? Ou seja, o total de valores que eu tenho, os gastos devem ser menor que isso. E isso é uma dificuldade hoje muito latente, e por incrível que pareça, né? Parece simples, mas não é. Ela é muito latente, não só em questão de família, mas também em questão de empresas, porque com a questão do movimento que você tem, né, de entradas e saídas, etc., e com contas e dia a dia, a pessoa acaba não prestando atenção nisso. Então, eu posso dizer para você o seguinte, Moisés, o primeiro critério é que você tenha uma situação financeira saudável, entender quanto é que você ganha, ou quais são os teus rendimentos e qual é o teu gasto. Claro que na proporção de que os ganhos têm que ser maiores que os gastos têm que ser menores que os ganhos, mas que, de uma forma ou de outra, você possa entender. E aí o segundo passo importante disso tudo é que realmente você tenha gestão, né? Que você tenha, traduzindo, né? Controle dos teus gastos. Controle que eu digo assim, realmente entender aonde que está indo o teu dinheiro. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, às vezes, dão menos importância para as coisas pequenas e mais importância para as coisas maiores, e aí eu explico. Né? Você pode fazer o seguinte, na tua semana, no teu mês, eu vou tomar um cafezinho ali na padaria da esquina, vou tomar um cafezinho não sei onde. Um cafezinho hoje, R$10. Um cafezinho por semana, no mês, dá R$40. Aí você tá no seu carro ali na avenida, tal, parou no sinaleiro, vem o tiozinho ali, né? Pô, tá bom, vamos ajudar aqui o irmão, né? Mais humilde, não sei o quê, R$2. 4 semanas, você dá R$2, R$8. 40 com mais 8, 48, quer dizer, arredondando 50, então, quer dizer, você já pegou R$50 e já, né? Então, parece pouco, mas é R$50. Aí R$50 você paga uma internet, R$50 você tem um plano de celular pré-pago. Então, assim, é entender que esses pequenos valores, essas pequenas coisas, elas têm uma relação de troca. Né? Então, mas então quer dizer que eu não posso tomar café? Não, você pode tomar café. Desde que esse controle do que você está gastando do café que você está tomando esteja dentro da tua relação de despesas. Né? Porque senão o que acontece? Eu ganho lá X reais, X mil reais. Aí é 50 para o café, mais 10 para cá, mais 10 para lá, não sei o quê. E aí você tem aluguel, você tem financiamento, aí você tem prestação, aí você tem mercado. Então, quando você chega no final do mês, quando você vai ver, as suas despesas estão maiores do que o teu recebimento. E aí, né, que começa a dar um nó na cabeça das pessoas, né? Que delas começam, né, poxa, né? Eu vou para um empréstimo, eu vou para um financiamento, e aí que começa, também é outro ponto que as pessoas precisam ter o discernimento, né? Que financiamento, que empréstimo, isso tudo, de uma certa forma, ele é prático, fácil, mas por outro lado ele tem juros, ele é oneroso, porque você, a partir do momento que você pega um dinheiro emprestado, que você pega um empréstimo, que você faz qualquer coisa, lá no final você vai ter que pagar não só aquilo que você pegou, ou seja, o teu capital, né, o principal, sim, e acrescer isso de juros. E hoje, juros bancários, juros de financiamento, né, estão numa situação, né, que mata qualquer um, que leva qualquer um para o buraco se não for bem administrado. Então, são esses assim, detalhes ou essas pequenas atitudes ou ações que as pessoas acabam esquecendo ao longo do tempo, e aí isso, de uma forma ou de outra, vai corroendo por dentro. Então, temos alguns exemplos, né, de pessoas, de empresas que não deram atenção devida para as despesas, né, e aí, no final, acabam tendo problemas, a bola de neve vai crescendo, porque daí é empréstimo, é financiamento, é juro, e quando elas vêm, elas estão, né, com a água, né, já passou da linha do nariz, já estão quase se afogando, e aí que entra a questão do processo de fazer uma boa gestão. Né? Então, de novo, né, voltando, a gestão ela passa, primeiro, né, entender do que eu ganho, das minhas despesas, e que eu tenho que ter o controle e a gestão clara e nítida dessas despesas. E aí, quando eu falo de gestão clara e nítida,
poxa, se você puder, né, tomar nota, né, das tuas despesas, mais um caderninho. Hoje em dia, né, tem a facilidade do celular, então você tem um bloco Sim. de notas no celular, então você pode, né, anotar. Ou se você não quiser, né, que é o conselho que eu dou para algumas pessoas que fazem a gestão financeira comigo, você pode gravar, né? Então, né, a facilidade tecnológica hoje é tão grande que depende só única e exclusivamente de nós, né? Ou seja, tomei um café aqui, R$10. Gastei mais R$5 na padaria. Né? Comprei aqui um adesivo, vintão. Cara, chega no final do dia, né? Escreve tudo isso e começa a entender, porque você vai ver, você vai ter algumas surpresas que você está gastando com alguns pequenos valores, alguns valores significativos. E hoje, né, eu posso, né, até colocar que tem algumas coisas que são, assim, do mundo para que o mundo te leve para o buraco. E uma delas é o tal do tigrinho, uma delas é a tal das bet, né? Ou Eu ia seja, falar sobre isso. né? Então, assim, tive já, né? Tenho auxiliado algumas pessoas que têm, assim, se afundaram nisso, porque a facilidade com que isso é vendido, com que é colocado, as pessoas entendem que é, assim, o dinheiro fácil que vai vir. Mas não existe dinheiro fácil, não existe, né, aquele negócio Ainda mais máquina, né? Então, assim, e as pessoas às vezes não entendem, né, que com a tecnologia hoje, aquilo ali ele é nada mais, nada menos do que uma captura da tua base de dados. Então, vamos pegar um exemplo. Quando você está acessando uma Bet, um Tigrinho, qualquer uma desses aplicativos, o que ele pede? Ele pede o teu nome, ele pede, né? Ele pega, né? Está acessando pelo teu celular, então ele já tem teu telefone. Então, ele tem toda a base de informações ali dentro. Ou seja, sem você perceber, você já abriu as portas de todas as suas informações no teu celular. Sim. Né? O que é o vírus hoje? O vírus hoje ele entra no seu celular, no seu computador, né? Por caminhos que a gente mesmo, ou você mesmo, está abrindo as portas, né? Ou seja, está dando brecha para o inimigo, né? Você está abrindo as portas para o inimigo entrar ali, ou seja, né? Sim. Você deve saber disso, né? Que o inimigo só entra se abrir as portas, né? Então, enquanto as portas estiverem fechadas, a brecha. Exatamente. Então, e aí as pessoas não têm esse discernimento. Não, mas é só, vou jogar aqui vintão, trintão. Cara, não precisa ser 1.000, 2.000. Vintão, R$30, 80, quanto você quiser, R$10, você já abriu ali a porta, você já jogou. A tua base de dados, as tuas informações já está disponível. Né? E aí o que ele faz? Naturalmente, como ele é uma inteligência artificial, ele vai fazendo o quê? Ele vai te instigando, ou seja, você joga 10, ele te dá 15, aí você mais joga 30, ele espera mais um pouco, não sei o quê. Então, ou seja, quando você vê, você jogou R$1.000 e ganhou 30, ganhou 80, ganhou 100, e diz assim, não, mas eu ganhei. Ou seja, o teu ego, a tua humanidade diz o seguinte, cara, eu ganhei, mas cara, quanto é que você perdeu? E aí tem muitas pessoas que estão indo hoje pro buraco, estão se afundando, porque estão achando que o tigrinho, que as bets, não sei o quê, vai ser a salvação da lavoura. E não é. O que é a salvação da lavoura é gestão das suas despesas, entender quanto é que se ganha, e claro, sim, né? Você quer ganhar mais? Então procure alternativas dentro do que você tem de habilidade. Então, se você, sei lá, tem uma habilidade de marceneiro, de pedreiro, de carpinteiro, né? Você ia falar também sobre isso. Tá. Galera, pega a cena aqui, ó. Ele tá abrindo o jogo sem perguntar. Então, ó, é esse segmento aqui, ó. Vê o que você pode abrir, quais são as tuas capacidades, teu conhecimento. Hoje tem quantos cursos tem na internet de faculdade que é rapidão ali, curso técnico que você pode ampliar, abrir o leque de conhecimento de jogo. Mas é para você, homem. Aí da sua família, anota esse código aqui, ó. Abre o leque aqui, ó. Continua, Maurício, por favor. É isso? Mas assim, entender quais são as habilidades, né? E se você não tem habilidade, assim, e você pode, exatamente isso falou, né? Você pode desenvolver. Então, hoje, você tem, né, a facilidade do computador, do próprio telefone. Hoje, você tem, por exemplo, um Bradesco, que você pode fazer cursos gratuitos dentro do Bradesco. O Santander te dá curso gratuito hoje, com certificado. Então, assim, você pode aprender um Excel, você pode aprender um Word, você pode aprender um Office. Então, assim, só não faz realmente quem não quer. E aí eu dou um passo um pouquinho mais longo e um pouquinho mais ousado. Né?
dentro das minhas conversas, né, com os empresários, existe hoje uma necessidade muito grande de mão de obra básica, né? Então, e mão de obra básica que eu digo mão de obra de força, de execução, né? Então, hoje, o pessoal tem uma dificuldade de buscar, por exemplo, aquelas mão de obra que o pessoal tem uma formação, tem uma história e que precisa estar, digamos assim, tendo um pouquinho mais de cuidado, porque a geração de hoje, né, não desmerecendo, porque cada um no seu quadrado, né, no seu momento, é outra perspectiva, outros anseios, né? Mas existe hoje uma ausência, né, uma oportunidade de mão de obra em mecânico, em carpinteiro, em marcenaria, ou seja, aquela mão de obra que realmente a mão de obra digamos assim, mais histórica, mais antiga, né? Então, essa mão de obra hoje existe sim, né? Um campo hoje, um mercado que está sedento por essa mão de obra. Então, daqui a pouco um curso de marcenaria, um curso de pintor, um curso de ajudante de pedreiro, um curso de pedreiro, então quer dizer, e o mercado você deve ter visto, está acompanhando que a gente tem, né, construções sendo feitas, a gente tem, né, as pessoas pedindo manutenção em casa, e aí, né, aproveito e falo, né, você deve ter já visto, né, o surgimento das franquias, né, o marido de aluguel, né, a Maria que faz tudo, então hoje tem empresa de limpeza, tem empresa de marido de aluguel, então, ou seja, as oportunidades existem, né? Sim, e todos trabalhos muito honrados, inclusive, Sim, porque sim, faz sim. uma falta tremenda quando não se tem. Sim. Então, tem, né, oportunidade, agora, claro, né, a oportunidade vai ser preenchida por quem quer preencher, né? E dessa forma, né, nesse contexto, você pode ter uma renda extra, você pode ter uma situação, né, de que você faz um complemento, né? Então, o próprio mercado de garçom, né? Então, ou seja, para quem não sabe, né, tem algumas locais, né? Então, bares, restaurantes, não sei o que o pessoal necessita, em função do volume de pessoas que vai no final de semana, necessita de garçons extras, né? Necessita de pessoas extras lá para ajudar, para cuidar, né? E que você tire uma taxa para você fazer. Então, assim, é uma questão de realmente entender um pouquinho mais, de procurar para que você possa, né, usufruir disso, né, e melhorar, mas voltamos no processo inicial e básico, né? Se o que eu ganho é maior do que eu gasto e se o que eu gasto eu tenho controle, tenho, né, gestão daquilo. Caso você não tenha isso, você tem um problemão grande para se resolver. E Maurício, e dentro desse quesito todo, né? Porque a gente está trabalhando aqui fé, família e negócios. Que pilares você daria hoje para o homem? Quais pilares para fazer uma gestão família, negócios e fé? Quais pilares te norteiam hoje, assim? Eu acho que o primeiro pilar que tem que ser levado em consideração é realmente o pilar da fé, né? O pilar de Deus, né? Você está amparado e vinculado a Deus. Por que eu digo isso? Porque nós, ser humano, precisamos de uma esperança, né? De uma expectativa, né? E essa esperança, essa expectativa, ela tem um nome que é fé, né? Então, eu sempre peço, né, Deus, né, aumenta a minha fé, né, para que eu possa realmente acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje e tal, porque Deus não vai nos dar dias piores, pelo contrário, né? Ele vai nos dar dias melhores. Então, nesse processo, nesse contexto, buscar, primeiramente, a questão de estar com uma relação legal com Deus, né? Segundo, a sua saúde. Não tem como você buscar ou fazer alguma coisa se não estiver bem, né? Bem que eu digo é saudável, porque as pessoas precisam hoje entender que, né, a questão de saúde é importante, você cuidar, porque você vai precisar, dado o que você tem hoje de atividades, né? Então, pô, levanta de manhã, vai para o trabalho, volta, estuda, ou, né? Então, quer dizer, é cabeça, é mente, é corpo, né? É sobe, é desce. Então, isso, claro, depende de cada atividade que você exerce. Mas, de novo, a tua atividade, ou você só vai exercer se você estiver com saúde, né?
E, por fim, a questão do pilar financeiro, né? Ou seja, que isso tudo seja muito bem administrado, muito bem cuidado. Então, claro, né? Eu estou falando assim dos três aqui, mas pensando que a família está nesse contexto e está, né? Ou seja, se você está dentro do pilar de oração, de caminhada, a família está junto. Se você está dentro da saúde também, a família está junto, você está cuidando e está olhando, né? E também, por fim, a questão, né, da parte financeira, que a família tem que estar junto sempre, né? Ou seja, não existe dois dinheiros, né? Ou seja, o dinheiro do homem e o dinheiro da mulher. Existe um dinheiro só, porque a partir do momento que foi, né, o casal se uniu, né, Deus já falou, né? Então se tornarão uma só carne. E uma só carne é um só, né? Um só resultado, um só rendimento, né? Quando eu falo um só rendimento é a somatória. Então, o que o marido ganha, o que a esposa ganha, ou se a esposa não trabalha, mas valorizar, sim, toda a atividade que ela faz dentro de casa, porque quer queira ou quer não, apesar de não ser remunerada, mas ela é administradora do lar, né? Então ela tem uma relevância, tem uma importância tão grande quanto, né, do marido que está lá, né, no campo de batalha, né, buscando o seu rendimento, buscando o dinheiro. Então isso tem que ser muito bem combinado, muito bem alinhado, porque a partir do momento que você junta isso, unifica isso, como é que vamos, em conjunto, administrar isso? E isso tem que estar claro para todo mundo que está dentro desse contexto, né? Não só o homem e a mulher, o marido e a esposa, mas os filhos também, no sentido de, olha, até aqui a gente pode ir, isso aqui você vai ter, até aqui você vai ter, né? Aqui não vai ter. Então, porque não pode ser uma coisa, né, solta. Se for solta, consequentemente você vai ter problema. E quer queira ou quer não, hoje a parte financeira, ela é hoje um dos, né, males, né, da atualidade, que acabam com casamento, que acabam com noites de sono, que dão problema de saúde. Então, ou seja, você veja que tudo isso que eu te falei dos pilares, ou seja, Deus, saúde e financeiro, se o financeiro não estiver muito bem estruturado, ele vai destruir o resto, né? Então eu tenho que estar me respaldando, me pautando, me fortificando em alguma coisa. Como é que eu me fortifico? Me fortifico na oração, na caminhada, na perseverança, me fortifico a minha saúde, né? Que Deus vai me dar a minha saúde se eu tiver caminhado, e consequentemente vou poder ter forças para contribuir ou para fazer essa parte financeira. Mas se eu não cuidar dessas outras duas aqui, a parte financeira vai me comer, desanda, né? Então, isso tudo é um conjunto, ou seja, são pilares que devem ser muito bem avaliados para que você possa realmente ter, né, chegar no final da noite, botar a tua cabecinha no travesseiro e dormir sossegadamente. Mas, né, ele precisa estar, né, muito alinhado com tudo aquilo que você está buscando de objetivo para a tua caminhada, para a tua vida, né, para o teu, né, teu homem interior, né? Sim. É um pouquinho disso. Gente, esse é um podcast para homens cristãos que têm seus valores. Nós estamos falando aqui junto da fé católica, da fé de São José. E aqui está o Maurício Schiller. Está trazendo toda a sua informação, tudo aquilo que ele traz hoje como valores para que a vida dele possa ser construída. Também dentro das realidades dele e dentro da tua realidade aí. Por isso que é muito importante que você anote tudo isso que está sendo dito, que está fazendo sentido para você. Porque não é tudo que você vai levar, mas é aquilo que te cabe, é exatamente no momento que você está vivendo. Isso aqui acabou de nascer. E se nasceu é porque ele tem um objetivo. Nada vai acontecer por acaso. E eu vou ser o protagonista disso tudo porque eu vou estar aprendendo muito, né? Já estou aprendendo aqui com o Maurício. Tá vindo muitas pessoas aqui que já estão já fechadas já para estar vivendo esse podcast, trazendo para nós informações, porque o objetivo realmente é levar esses homens a outra fase, a um outro nível de hombridade mesmo, né? Do homem ocupar o seu papel de uma forma que seja honrosa, primeiramente para o caráter dele, para ele mesmo, né? Porque o homem, quando transborda, é inevitável que quem está em volta não ganhe também, né? Um pai saudável com a mentalidade boa, né? Estando em paz, que eu acredito que essa é a palavra, estando em paz, não é porque está com dinheiro ou sem dinheiro, mas a paz dele transborda dentro da casa, e aí começa também a trazer um lar harmonioso. Sim. E aí sim, tem essa capacidade, essa mentalidade para conseguir se posicionar dentro do trabalho ou dentro até das próprias dificuldades, né? Porque é justamente isso. Onde é que eu encontro Deus dentro do deserto?
Agora também, onde é que eu encontro Deus dentro da prosperidade agora que está tudo bem? Todos os lugares ele está. Nada mudou para Deus. Mas nós precisamos ter essa coerência, né? De estar alicerçado junto de Deus, junto da fé, junto da família, porque é o nosso bem maior. Sim. Que é isso, né? Que, né, honra pai e mãe, é Deus que nos dá a família, né? Como para nós, homens, o matrimônio é um dom de Deus. Então, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, a nossa luta sempre vai ser pela família, né? E esse podcast é justamente para isso. Para que você administre as suas coisas, né? As suas finanças, a tua fé, aonde você está se encontrando hoje, aonde você está com as suas finanças, né? Talvez lá em cima, graças a Deus, ou pode estar tudo zicado, cheio de conta, né? E onde é que se encontra a tua família agora? Eu já participei de vários episódios de realmente homens falar, não, ela paga as contas dela, eu pago as minhas. Eu falei, cara, que sentido esse cara tá tendo pra vida, né? Porque eu vejo que é um egoísmo muito gigante do homem, né? Sendo não vou dizer só a parte do provedor, mas é uma parte de hombridade, né? De cobrir o lar, né? Pelo que eu entendo e compreendo, eu luto pela casa. A esposa, ela vai lutar pelos filhos, né? Vai abrindo as asas e vai diminuindo as asas, né? E sobra para nós. E é uma graça você poder contribuir com a casa, primeiramente com a mentalidade, com uma presença edificante dentro do lar, né? E aí traz toda uma segurança para eles, porque não é sobre as balas que a gente está levando, né? Da força, da batalha, né? Mas é saber que você tem um lar para enxergar, uma casa para encontrar, né? O sorriso dos filhos, né? Da filha, da esposa, e saber que aquele dia você fez o que podia ser feito, né? E no outro dia, né? Outras possibilidades virão, mas vai ter sempre duas escolhas. Eu vou poder passar dificuldade gritando, esperneando e gesticulando e falando palavrões e por que isso não dá certo? Ou mesmo não dando certo agora, tudo está zicado, eu continuar em paz, sereno e saber, é o momento, vai passar. Ouro e prata é testado no fogo, tá tudo bem, vai passar e do outro lado eu vou sair melhor, mas agora eu aprendi, né? Eu acho que faz tudo se clareia, tudo faz um sentido dentro da palavra de Deus e nada mais do que as virtudes que São José viveu, né? E pelo que você me diz, Maurício, eu percebo muito a obediência, né? Que você tem vivido. Porque, humanamente falando, você também teve problemas. Ainda tenho. Tem. Todo mundo tem, né? Sim. Mas não desistiu da fé. Você não desistiu da igreja, né? E é uma pergunta muito ousada, né? Porque o que sobra do Maurício se tirar a fé? Não tem nada mais, né? Não sobra mais nada, porque é o exemplo de José, né? José foi obediente, eu demorei para aprender isso, né? No sentido de que, como eu falei, eu quero, né, quero crescer, quero prosperar e tudo mais, mas eu cresço e prospero pautado em Deus, né? Ou seja, com a fé, né? Ou seja, entendendo que a fé vai me dar esse próximo passo, eu acreditando que o dia de manhã vai ser melhor, que minha saúde vai estar, né, sendo cuidada por Deus e que eu tenho que louvar e agradecer por mais esse dia, por minha vida, minha família, né? Pelo emprego que eu tenho, ou pela oportunidade que foi me dada, ou pelo emprego que eu não tenho, que Deus ele está olhando por mim. E é claro que tem que sempre lembrar que é no momento de Deus, né? E a gente, quanto humano, é muito, né, imediatista. Então, né? Mas eu já ouvi, já vi pessoas, né? Que não, eu vou lá na igreja, vou rezar e quero um emprego amanhã. Eu vou na igreja, vou rezar e quero que isso solucione minha vida. Não é assim, né? A gente sabe, né? E claro, eu também demorei para aprender isso, né? E a duras penas. Mas depois que eu aprendi, eu entendi que, né, eu tenho que, né, estar primeiro pautado na fé, na oração, na perseverança, no caminho, e que as coisas irão por consequência. Então, esse caminho, né, de José, né, José foi obediente, né? No primeiro momento, ele, né, vou abandonar Maria. Aí o anjo falou assim, José, faz isso não, meu filho, né? Vai lá e fica com ela que você vai se dar bem.
gruda em mim que você vai se dar bem, né? Cola em mim que você vai passar de ano. Né? No segundo momento, né, o anjo falou assim, ó José, levanta, pega o menino e a Maria e, né, rapa peito, né, pro Egito. E aí, então, quer dizer, José não questionou, ele podia ter brigado, ter esperneado, não sei o quê, mas ele falou, cara, né, amém, levantou e foi, e tudo que Deus foi preparando, foi fazendo para ele, e ele foi, né, tanto é que ele chegava nos locais, ele como marceneiro, o que ele fazia? Ele ia procurar trabalhar. E o que Deus fazia? Dava trabalho para ele. Então, assim, tudo é, né, ação e consequência, consequência e ação. Ou seja, obedeceu, esperou um pouquinho, Deus deu o provimento para ele. Obedeceu, esperou um pouquinho, Deus deu o provimento. Então, quer dizer, é claro, né, como eu falei, a gente é humano, imediatista, você quer as coisas, né, rápido. Né? Então, rezei, eu quero a minha resposta agora. Então, isso é muito claro dentro da palavra, dentro da caminhada, dentro do que José, né, fez e o que José tem hoje para nós enquanto homens, né? E aí não só José, mas eu também sou devoto de São José Maria Escrivá, né? E aí eu posso, né, até abrir um parênteses aqui no sentido de que eu dobrei, né, e dobro meu joelho até hoje pelas minhas filhas, né? Então elas estão, né, numa fase de juventude, né, para adulto, e nesse processo é aquele processo de estar, né, então as duas se formaram, então estão buscando o primeiro emprego. E aí, claro, né, nesse processo é uma dificuldade, né, porque você não tem experiência e você, né, está no mercado concorrendo com quem tem experiência, então, né, fica uma disparidade. Então eu, né, fui lá e dobrei meu joelho, né, fiz a noveninha de São José Maria Escrivá. Então, né, vinha há algum tempo já, né, dobrando o joelho, rezando, pedindo, né, a mais nova deu certo, daí agora, graças a Deus, a mais velha também está se encaminhando. Então, e eu tranquilamente posso dizer, olha, se eu não tivesse dobrado o joelho, se eu não tivesse feito o que eu fiz, né, não estou puxando aqui, né, querendo, né, me valorizar, mas talvez a demora seria maior, né? Demorou um ano, demorou um bom e grande ano, né? De joelho dobrado, de oração e tudo mais. Mas foi muito boa essa caminhada, porque realmente me moldou um pouco mais na questão da oração, de estar perseverando, de estar buscando, de estar, né? E de realmente fazer o meu papel não só de provedor financeiro, mas de provedor de oração, né? Então, ou seja, eu posso prover minha casa também com oração, eu também posso prover minha casa com uma novena, eu posso prover minha casa com um terço, eu posso prover minha casa com uma dezena, independente daquilo que você, né, faça, né? Mas faça, nem que seja uma Ave Maria, mas faça pela tua casa, pela tua família, por aquilo que você está buscando e por aquilo que você tem, né? Então, né, o primeiro momento é louvar e agradecer a Deus por tudo que você tem, pelas dádivas da sua vida, por aquilo que você tem, e pedir ao Espírito Santo o discernimento de que realmente aquilo que você está buscando seja o melhor, né? Que daqui a pouco Deus vai, né? Já deve ter ouvido isso também, né? Deus fecha algumas portas, né? Mas abre outras. Então, talvez aquela porta não era para você. Então não adianta você, né, ficar frustrado, chutar, né, a árvore, dar pontapé então não adianta. Então, espere que o teu momento vai chegar. E que se vai chegar é porque Deus está preparando o melhor para você. Então, né, claro que isso, para nós, enquanto homens racionais, é extremamente difícil, porque você, né, você quer ver o resultado imediato, e esse resultado imediato, ele não vem na tua intensidade, no teu momento, ele vem depois, no momento e na vontade de Deus. Então, para mim é muito claro isso, né? A caminhada de José foi muito nesse sentido, né? Que José, né? Ele obedeceu, né? No primeiro momento ele queria, né? Ralar peito, fugir, né? E o anjo falou: não, fica aí que vai dar tudo certo. E ele foi e todas as vezes que, né? O anjo falava, tanto que acredito que se saiba hoje, né? As melhores soluções, né? Que José encontrou foi quando? Quando José dormia, né? Quando José dormia, o anjo falava com ele. Então, hoje tem, né? Tem o José dormindo, né? A imagem de José eu tenho hoje, o José dormindo lá na cabeceira da minha cama. E realmente, né, José, então agora vamos dormir, vamos botar os pensamentos em ordem aqui, vamos, né, deixar aqui para você, você cuida para mim, que amanhã vai ser um outro dia. E realmente, né, no dia seguinte, né, os pensamentos estão mais claros, a cabeça está mais tranquila, está mais aliviada, né?
sim, tenho dificuldades, passamos por dificuldades, temos, né, as provas, né, as dificuldades do dia, mas eu creio sempre que o dia de amanhã vai ser melhor, eu creio sempre que dobrando o joelho, rezando, estando com Deus e colocando, né, aos pés, né, de José e do nosso grandioso Deus, a gente vai solucionar. Maurício, estamos quase chegando no final já. E uma das coisas aqui que eu queria saber, para esclarecer, porque eu conheço muita gente assim, racional. Como que essa pessoa se conecta com Deus? Como que ela interpreta Deus dentro do seu racional? Como que seria uma porta de entrada para que ela compreendesse que Deus está ali com ela? Tipo, é isso que você sentiu? Tipo, hoje você, né, você falou que é racional, né, e continua rezando, você teve a tua experiência. Como que essa pessoa racional ela teria essa também experiência lá? Como que seria o passo a passo, assim, rapidão, para que ela pudesse também ter a sua caminhada de fé? Porque eu sei que o homem também tem uma dificuldade de se abrir, uma dificuldade de perguntar. Então pode ser que agora ele só vai te ouvir mesmo, e aquilo ele vai guardar no coração e vai começar a produzir escondido ainda, para depois falar assim, eu entendi. Como que seria isso? Bom, Moisés, eu acho que a primeira coisa é você, né, colocar, né, a sua humanidade e a sua hombridade, né, o seu homem realmente aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Explico. Se você não tem o hábito, né, de rezar, se você não tem o hábito de agradecer, né, se você não tem esse hábito, comece a fazer. E você vai ver que naturalmente parece que as coisas vão ficando mais fáceis, elas vão ficando mais compreensíveis, elas vão se aquilo que era mais difícil de desenrolar ou demorava mais, vai ser mais rápido, né? Lembrando, né, que é tudo no tempo de Deus. Mas isso, de uma forma ou de outra, vai começar a ter mais clareza. Então, a oração, para mim, é o ponto inicial de tudo, né? E não precisa você ser um exímio orador, né? Nada disso, pelo contrário. Na tua simplicidade, na tua humanidade, nem que seja, né, a questão de você, Deus, muito obrigado por esse dia, né? Ou, né, Deus, eu estou com uma dificuldade aqui, né? Passa à frente aqui, me dá uma orientação, me dá um discernimento. Então, é simplesmente isso, né? É o quanto você, homem, no seu racional, pode pedir essa ajuda. Maurício, para te encontrar na rede social, como que o pessoal faz? O meu Instagram, Maurício Panzarini Schilla, e também, se quiser me acessar também no Face, também tem no Face lá, e no meu e-mail, mauricioschilla69@gmail.com. Lá você vai encontrar tudo que o Maurício faz, vai poder estar conversando com ele, dizendo, coloca lá o que você ouviu dele, o que te serviu, que vai fazer muito sentido para esse momento que a gente está vivendo, para a entrega que ele acabou de fazer para nós aqui, que, de certa forma, nos deu a sua vida de presente hoje, para que a gente pudesse se encontrar de novo, né? Dentro de tudo aquilo que faz, assim, para nós sentido, né? E talvez resposta que eu e você estávamos precisando. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que realmente você possa estar, né, aderido a Deus, junto com a sua família, num caminho de oração, de perseverança, que Deus Ele honra no momento dele, no processo dele, e que isso tudo será o teu maior presente, não só enquanto homem, mas também enquanto família, enquanto caminhada, enquanto, né, oração, espiritualidade, e isso tudo vai fechar, né, esse tripé, né, não só o espiritual, mas também a saúde, o financeiro, né, a família, isso tudo vai te dar condições de você ser cada vez melhor e cada vez mais de Deus. É isso, gente. Deus abençoe e até a próxima, no próximo Café de São José. Maurício, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Tamo junto na caminhada. Tamo junto.